cada manhã, louvo a Deus com prazer. Mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Olá, turminha primários, estamos aqui para mais uma lição. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade. Quando vamos aprender a Tua palavra, Senhor, abre a nossa mente, o nosso entendimento, que possamos entender tudo que foi ensinado, guardar no nosso coração e praticar a Tua palavra. Senhor, nós te pedimos, abençoe a nossa aula. Amém, glória a Deus. Então, crianças, nós estamos na segunda lição e nós estamos estudando, esse trimestre, esse novo trimestre, sobre as histórias de Jesus, conhecendo algumas histórias de Jesus. Então, hoje nessa lição nós vamos conhecer a história do semeador. Isso mesmo. Na lição de número 2, a história do semeador. E esse relato bíblico ele está lá em Mateus, no capítulo 13, do versículo 1 até o 23. Depois vocês podem ir lá, acessar a Bíblia de vocês e lerem direitinho este relato. E você está pronto para colocar sua memória em ação? A nossa memória em ação fala assim, Feliz que lê este livro, e felizes aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, a parte A do versículo. É um versículo grande, mas que ensina muita coisa, não é? Olha o que está falando para obedecer o que está escrito neste livro. Né? Feliz é aquele que lê, aquele que ouve a palavra de Deus, mas também que obedece o que está escrito na palavra de Deus. Bom, crianças, vamos começar o nosso relato de hoje, da nossa segunda lição. Certo dia, Jesus resolveu ir até a beira de um lago lá da Galileia. Então, um grande número de pessoas, uma multidão, como sempre, soube que o mestre estava ali e foi lá procurar a fim de receberem algum milagre, de ouvirem os ensinamentos de Jesus. Foi aí que Jesus aproveitou a ocasião e contou-lhe uma história bem interessante sobre as pessoas que ouvem a palavra de Deus. Ouçam, disse Jesus. E ele começou. Certo homem saiu a semear. Então, vieram os pássaros à beira do caminho, onde tinham caído as primeiras sementes. Vieram aqueles pássaros e comeram as sementes, de maneira que nenhuma semente sobrou para germinar na terra. Continuando seu caminho, o semeador deixou que outras sementes caíssem em meio às pedras, onde havia pouca terra. Ali, as plantinhas chegaram até brotar, crianças, mas logo se secaram com o calor do sol e, por fim, morreram. Depois disso, o semeador deixou que outra parte das sementes caísse no meio dos espinhos, onde também brotaram, As sementes brotaram e até cresceram, mas os espinhos não permitiram que as plantinhas respirassem, sufocaram as plantinhas e também morreram. Por fim, o semeador encontrou uma terra que era muito boa para o plantio e ali lançou as sementes. E as plantinhas brotaram e cresceram tão bem que havia grãos, que produziam 100, outros produziam 60 e outros 30 plantinhas de apenas uma semeadura. E depois de contar essa história, crianças, Jesus, ele
deixou a multidão e se retirou. Então os discípulos, né, que sempre estavam juntinho deles, chegaram até ele e disseram: por que o Senhor usa essas histórias para ensinar a multidão, né? E não diz claramente o que o Senhor quer falar, quer ensinar? E aí, crianças, Jesus respondeu para os discípulos: olha, para vocês é permitido saber os segredos do reino de Deus, mas para elas não. Para essas pessoas não, porque elas estão com a mente fechada, seus ouvidos estão tapados, seus olhos não enxergam, né? E eu não tenho como explicar, não tenho como falar para elas, porque elas não vão entender se eu falar de uma outra maneira, né? Então, Jesus contou para os discípulos o que significava aquela história do semeador. Crianças, aquela semente que caiu à beira do caminho, lembra? Que os passarinhos foram lá e comeram. Significa, crianças, que a palavra de Deus, né, ela foi lançada, ela foi falada para aquela pessoa. Só que o inimigo maligno, aquele bicho feio lá, né, que a tia não gosta nem de falar o nome dele, né, que é muito feio, ele vem, ele tira da mente dessa pessoa tudo aquilo que ela ouviu, né, sobre a Bíblia, sobre Deus, né, sobre as maravilhas de Jesus. Então o maligno vem, né, o inimigo vem e arranca da mente das pessoas. Isso que significava, né, aquela parte que aquelas sementes que caíram no caminho, os passarinhos foram lá e tiraram, foram lá e comeram. É a palavra que é tirada da mente, que é tirada pelo maligno da mente. E aí, se é tirado da mente, não tem como essa palavra, né, crescer no coração da pessoa, infelizmente. E aí Jesus continuou explicando, porque outras sementes caíram em outros lugares, né? Então, ele continuou falando: olha, já a semente, né, que caiu no terreno onde havia as pedras, são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, né? E recebem com alegria, né? Vão para a igreja, ouvem a palavra de Deus, ficam felizes em ouvir, mas elas não têm uma raiz profunda. Ou seja, olha só, o que é raiz profunda? Quando vem as lutas, vem as dificuldades, essas pessoas não conseguem mais servir a Deus. Elas se entristecem, elas não conseguem mais orar, elas não conseguem mais ir para a igreja, elas não conseguem ler a palavra, e aí elas vão até que aquela palavra que estava começando a crescer no seu coração, né? Ela morre, ela se acaba, infelizmente, do coração dessa pessoa. Olha que triste, né, crianças? Muito triste mesmo. Mas aí ele explica da outra semente, a semente que caiu entre os espinhos, crianças, né? A semente que caiu entre os espinhos. Ele explicou que são as pessoas que, por causa das preocupações com as riquezas, né, e com as outras coisas dessa vida, não conseguem, né, produzir o fruto da mensagem do Evangelho, não conseguem deixar o Evangelho crescer dentro do coração delas, crianças. Se preocupa, né? Se preocupa estar em um WhatsApp, se preocupa estar no YouTube, se preocupa estar em Instagram, em Facebook, né? Fica discutindo com o que as pessoas postam, né? Ou então fica se preocupando em postar coisa que é desnecessária. E aí o que acontece? Aí é que aquela vontade, né? A palavra, ela vai aos poucos morrendo dentro do coração, né? Elas vão sendo sufocadas, assim como os espinhos sufocaram aquela plantinha, né?
Assim as pessoas elas começam a deixar que essas coisas venham sufocar a palavra de Deus dentro do coração delas. Às vezes a pessoa se preocupa, como Jesus explicou, se preocupa tanto com as riquezas, com os bens materiais, com o que ele quer aqui na terra. Já não está falando que é proibido a pessoa ter as coisas, não. Mas isso não tem que ser a prioridade, né? Essas coisas não tem que ser prioridade na nossa vida. E quando a pessoa coloca os bens materiais, riquezas, aquilo que ela quer, ela compra, o que ela quer comprar, enfim, o trabalho, as redes sociais, quando ela coloca isso em primeiro lugar na vida, né, a palavra de Deus ela é sufocada dentro dela. E aí o evangelho não vai crescer dentro desse coração, assim como aquela plantinha não cresceu em meio aos espinhos. Os espinhos são tudo isso, né, que as pessoas dão importância e acabam tirando o evangelho. Mas para aquelas pessoas que ouvem, crianças, e entendem a palavra de Deus, Jesus as compara com uma terra frutífera para a colheita. Isso mesmo, como aquelas sementes que caíram naquela terra boa e as plantas, né? Elas se multiplicaram, cresceram saudáveis. Assim, quando nós colocamos a palavra de Deus em primeiro lugar na nossa vida, quando as outras coisas ficam em segundo, em terceiro, em quarto lugar, mas a palavra de Deus fica em primeiro lugar na nossa vida. Não, eu quero aprender sobre Deus. Eu quero aprender o que está escrito na Bíblia. Não, eu vou tirar o tempo para estar aprendendo na escola bíblica dominical. Eu vou tirar o tempo para eu estar assistindo a live do sábado. Por quê? Porque eu quero aprender sobre a palavra de Deus. Aí você está dando prioridade para a palavra de Deus e essa palavra ela vai crescer de uma maneira linda no seu coração. Lembra da nossa lição passada, né? Que é aquela semente que cresce no coração. Assim vai ser a palavra de Deus no seu coração se você der prioridade para ela. Aí o seu coração vai ser como aquele terreno fértil, né? Aonde a sementinha foi colocada e aquelas plantas cresceram, lindas e saudáveis. Assim vai crescer o evangelho, assim vai crescer a palavra de Deus dentro de você. E você vai ser um melhor filho, você vai ser um melhor aluno, você vai ser uma melhor pessoa, né? As pessoas vão olhar que Deus verdadeiramente está em seu coração, que a palavra dele é, né, aquela palavra que está crescendo no seu coração e assim fazendo com que você seja uma pessoa cada vez melhor. Então, crianças, não permita que nada, nenhuma outra coisa seja mais importante do que obedecer a palavra de Deus. Olha só. E aí, crianças, você vai ser feliz, porque como falou lá no nosso Memória em Ação, né? Feliz é aquele que lê este livro, né? Os que leem, os que ouvem as palavras, né? Dessa mensagem, que obedecem o que está escrito neste livro. Acho que você, criança, possa, mesmo nas dificuldades, mesmo em situação difícil, você possa estar buscando estar com essa palavra, buscando conhecer essa palavra no seu coração, que você possa, né, colocar sempre esta palavra em primeiro lugar na sua vida. E com toda certeza, criança, o inimigo não vai arrancar ela do teu coração. E essa semente, né, a semente do evangelho não vai ser sufocada, não vai morrer, mas vai florescer dentro de você. Crianças, essa lição é muito linda. Olha só, porque também ela vem nos ensinar, né, que nos mostrar o quê? Que o semeador, ele não escolheu um terreno, né? Ele não escolheu um lugar para ele semear. Ele semeou em vários lugares, né? Em alguns não deu certo e em um deu. E o que a gente aprende com tudo isso, crianças? Que nós temos que falar de Jesus para todas as pessoas. Nós não temos que escolher, eu vou só falar para esse porque esse aqui é legal. Eu só vou falar para aquele porque ele é meu amigo. Não, nós temos que falar para todas as pessoas. Nós somos os semeadores. Nós temos que semear a palavra de Deus para
todas as pessoas, crianças, todas as pessoas. Algumas vão ouvir, algumas vão valorizar, né? Algumas vão buscar esse crescimento da palavra dentro do coração delas, outras não. Mas nós temos que falar para todos, né? Não temos que escolher o coração para quem a gente vai jogar semente, porque o terreno, né, esses lugares aonde ele jogou as sementes simbolizam o coração, e nós não temos, assim como ele não escolheu o terreno para jogar semente, nós não temos que escolher as pessoas para quem a gente vai falar a palavra. Nós precisamos falar para todos, crianças. Todos, quando nós tivermos uma oportunidade, nós precisamos falar para quem é bom, para quem é ruim, né? Para qualquer pessoa, para quem é seu amigo, para quem não é, nós precisamos falar, semear esta palavra, porque em algum coração esta palavra ela vai frutificar, ela vai florescer, frutificar, e o nome do Senhor Jesus ele vai ser glorificado. Então seja um semeador, né? Seja um verdadeiro semeador. Espalhe essa semente do evangelho nesses corações que estão precisando ouvir sobre Jesus. Glória a Deus. Vocês gostaram da nossa lição? Uma lição maravilhosa. E agora nós vamos aqui para a nossa atividade, né? Número 1 está falando que você vai colocar, olha, aonde for a semente à beira do caminho, você vai colocar a letrinha A. A frase que for da semente entre as pedras, você vai colocar a letra B. A frase que for da semente entre os espinhos, você vai colocar a letra C. E a frase que for a semente em boa terra, você vai colocar a letra D. Aí você vai, se você ainda não sabe ler, você vai pedir para mamãe, para vovó, para alguém ler para você aí, tá bom? E aí você vai responder direitinho. Peça ajuda da mamãe, do papai, de quem estiver aí perto de você que possa lhe ajudar. Na segunda questão é uma cruzadinha. Aí você vai precisar encontrar, né, algumas palavras do versículo lá de Salmos 25:14. Né, que uma das palavras é Senhor, a outra é amigo, a outra é temem, a outra é aliança. E o versículo é: o Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Esse é o versículo. E aí você vai achar essas palavrinhas que estão marcadas aí. E no número 3, você vai enumerar, né, a sequência da história. Colocar em ordem, né? O que aconteceu primeiro? Né? Vamos recapitular, né? O semeador saiu a semear, depois ele jogou a semente à beira do caminho, vieram os passarinhos, depois ele jogou, né, entre as pedras, né, num terreno cheio de pedras, veio o sol e a plantinha não resistiu. Depois ele jogou as sementes entre os espinhos, começaram a crescer, mas os espinhos sufocaram, né? Depois ele jogou no terreno fértil e a plantinha cresceu. E aí depois que ele contou essa história, ele vai e explica para os discípulos o que significa essa história. Então você vai observar essas imagens e vai enumerar direitinho. Ok, meus amores? Então vamos orar, agradecer ao Senhor e depois vocês vão ficar com uma canção que fala, né? Reforça sobre tudo que nós aprendemos nesta aula abençoada, a história, né? Do semeador. Então vamos lá orar e agradecer ao Papai do Céu. Feche seus olhinhos e agradeça junto com a tia Lívia. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais essa lição, quando nós aprendemos a importância de semear, Senhor amado, a Tua palavra no coração das pessoas. Pai de infinita bondade, capacita-nos, ó Deus, a fazer o Teu ide, quando Tu falasse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, que nós possamos fazer o Teu ide, ó Pai, nos ajuda em tudo, é o que nós te pedimos, Senhor, e também te agradecemos. Amém. Então, crianças, até a próxima lição. Tchau, tchau, meus amores.
palavra foi levar. Uma semente caiu na beira da estrada e logo as aves a vieram devorar. Outra semente caiu no meio das pedras e rapidinho começou a germinar. Mas a raiz não teve espaço pra crescer e o calor do sol a planta fez secar. Semeador vai levando a semente e vai lançando pelos campos do Senhor, perseverando e a palavra anunciando, levando sempre a mensagem do amor. Semeador vai levando a semente e vai lançando pelos campos do Senhor, perseverando e a palavra anunciando, levando sempre a mensagem do amor. Outra caiu bem no meio dos espinhos, logo brotou e foi crescendo sem parar. Mas de repente os malvados dos espinhos a plantinha começaram a sufocar. Semeador continuou a persistir e em boa terra a semente então lançou. E bela árvore do broto foi crescendo e logo, logo ela então frutificou. Semeador vai levando a semente e vai lançando pelos campos do Senhor, perseverando e a palavra anunciando, levando sempre a mensagem do amor. Agora eu vou explicar direitinho a parábola do semeador. A semente é a palavra de Deus. As sementes que caem à beira do caminho, sobre as pedras e no meio dos espinhos nem crescem porque não tem raiz. Mas a semente da palavra que cai em boa terra, que é o nosso coraçãozinho, frutifica e prospera, prospera e prospera. Semeador vai levando a semente e vai lançando pelos campos do Senhor, perseverando e a palavra anunciando, levando sempre a mensagem do amor. Semeador vai levando a semente e vai lançando pelos campos do Senhor, perseverando e a palavra anunciando, levando sempre a mensagem do amor, levando sempre a mensagem do amor, levando sempre a mensagem do amor. Sempre a cada manhã, louvo a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender, vou contente para a escola dominical.